Pela RC, WTV e a Gospel Vídeo, estamos mais uma vez, mais uma edição, trazendo para você o Café com Pastores. E o pastor Ulisses hoje é o nosso convidado da Mevan. Isso, Mevan, Itajaí, Santa Catarina. Itajaí, longe, meu pastor. Estamos longe de casa. Glória a Deus. Prazer estar aqui nessa hora contigo, pastor Marquinhos. Oh, meu amado. Interessante que o título desse programa é, a gente já vem fazendo isso há 18 anos lá em Itajaí. 18 anos. Todos os meses nós temos lá o Café com Pastores. Aí a unção chegou aqui, Aí alcançou. A unção chegou em Minas, chegou aqui no Desce. Sudeste, mas que alegria de tê-lo aqui conosco. Fique bem à vontade, porque nós queremos conhecer o seu coração. Amém. Podemos conhecer o coração Amém, do queridos. pastor Ulisses. Amém. Sou seu servo. Estamos 18 anos no ministério. Estamos no mesmo ministério até hoje, Ministério Mevan, que é uma sigla de Missões Evangelísticas Vinde, Amados Meus. Tenho a cobertura do nosso apóstolo, que também é meu irmão de sangue, o apóstolo Luiz Hermínio, que é nosso pastor, nosso amigo, aquele que tem liberado e nos conduzido nesses dias. E falamos em nome de todo um presbitério lá. Estamos aqui nesses dias aqui em Juiz de Fora servindo o nosso amigo, pastor Miss Helves, um querido do nosso coração, filho daí da casa, Mevan também aqui em Juiz de Fora. E nós temos pouco para falar e muito, temos pouco e muito ao mesmo tempo, né? A nossa história é muito restrita, porque a gente ficou durante muito tempo fazendo só uma coisa só. Nós participamos do Ministério Mevan desde a fundação. O fundador é meu irmão, o apóstolo Luiz Hermínio, junto com o apóstolo Edson Lapa. Fundaram esse ministério que começou, na realidade, dentro de uma comunidade terapêutica, uma casa de recuperação. Centro Assistencial e Beneficente SOS Vida Jovem. É uma casa de recuperação. Nós somos 3 irmãos, o Luiz, eu e o Júnior. Viemos de um lar desestruturado. Fomos os 3 viciados em drogas. Então, o Senhor alcançou a nossa vida. Nosso irmão foi chamado para o ministério, para a obra do Senhor. E nós, como tínhamos uma cumplicidade de irmãos, criados sem pai, uma cumplicidade muito grande, viemos para o Senhor. Eu brinco às vezes nas ministrações que eu vim para o Senhor por causa do meu irmão. E é uma verdade, a escolha dele, a escolha do meu irmão, ela mudou a história da nossa casa. Então o Senhor alcançou toda a nossa família, viemos aquela mesma história, né? Viemos para a igreja, limpar a cadeira, ajeitar a cadeira, limpar banheiro e dizendo para o Senhor, eis-me aqui, usa-me, né? E é importante quando você libera isso para o Senhor, porque o Senhor, tudo que Ele nos fez, o reino de Deus, Ele sempre foi pai e filho trabalhando junto. E quando nós entendemos a paternidade do Senhor para a nossa vida, nós não servimos para mais nada a não ser trabalhar na obra do Pai. Oh, glória. Pastoreamos a casa de recuperação durante 10 anos. Fui um dia cair de paraquedas lá dentro. O obreiro do dia faltou, eu fui lá para fazer um quebra-galho. E passou um dia, passou meses, passou ano, ficamos 10 anos lá. Pastoreamos o Ministério de Recuperação, onde colhemos muitos frutos. E chega aquele momento que você fica achando que é aquilo que você vai fazer pro resto da sua vida. Pensávamos que agora estou satisfeito, realizada, a casa de recuperação estabilizada. E aí Deus nos moveu, porque o Senhor, Ele não muda, mas Ele se move. Amém. Ele se moveu na nossa vida e agora estamos aí servindo pastores no Brasil. Eu creio que aquele tempo da recuperação foi só uma escola para hoje podemos auxiliar e conduzir pastores nesse Brasil aí afora. O Ministério Mevan tem alcançado todo o Brasil e nações. E é um prazer, é isso. Então, Marquinhos, estamos Glória aí a juntos. Deus. Amém, aleluia. Atualmente, o ministério lá em Santa Catarina, quais são os movimentos, as agendas, os compromissos, a visão ainda esse ano do ministério? O Ministério Mevan ele é baseado em duas frentes. Nós temos uma igreja local, que é uma igreja local em Itajaí, onde tudo começou. Sim. E temos o Ministério Apostólico Mevan, que na pessoa do apóstolo Luiz Hermínio dá cobertura para 630 igrejas no Brasil. Algumas com o nome Mevan, mas Mevan mesmo só o de Itajaí, Santa Catarina. Glória a Deus. Os outros são pastores amigos e filhos ministeriais.
Nós temos essas duas frentes. Na frente, igreja local, nós trabalhamos com projetos sociais, temos uma casa de recuperação, como já falei, que tudo começou lá. Temos um restaurante comunitário, onde almoça de 50 a 80 moradores de rua todos os dias. Nós temos serviço na comunidade com o Pérolas, Grupo Pérolas, até a coordenadora é a minha esposa, que trabalha com mulheres em condição de vulnerabilidade em comunidades carentes, com mulheres para gerar recurso para dentro da sua casa, na área de artesanato, culinária, estética. Então, trabalhamos na área com crianças, em 2 bairros, 2 comunidades bem carentes do município, aliás, as 2 mais carentes, as 2 comunidades mais carentes do município, nós temos 2 projetos. Um é o Toque Vidas, que trabalha com reforço escolar e ensino na área da música. E temos também o Brigada do Reino, que é um escotismo cristão. Trabalha não só a educação cristã, mas também a educação moral e cívica. Aquilo que foi se perdendo na escola. Fazendo com que o ser humano vire gente, né? Glória a Deus. E temos vários projetos como igreja local. E como Ministério Mevan, nós alcançamos muitas nações, como bases missionárias. Nós temos uma base missionária na coordenação do pastor Gladson, que é em toda a Ásia, Japão, Filipinas, Índia. Nós temos uma missão, uma base missionária na África, que é da coordenação do Felipe Vilela. Nós temos uma base de missões na América Latina, Peru, Venezuela, Equador, Chile, Uruguai, que é na coordenação do apóstolo Muracava, Alexandre Muracava. E nós temos uma base missionária no Nordeste, que está na coordenação do meu irmão também, o apóstolo Nilson Júnior. Então nós nos movemos isso. E também nos movemos com os cafés. Nós temos um café hoje para pastores, todo primeiro sábado do mês, em Itajaí, isso já há 18 anos. Pastores de todo o Brasil vão lá em Itajaí participar conosco, todo primeiro sábado. Temos 3 eventos apostólicos, que é um retiro de pastores, no mês de setembro. Temos em março, como é a nossa convenção apostólica. Em março, nós temos a convenção apostólica em março, e também temos os cafés de pastores, são esses 3 eventos apostólicos. E temos agora uma base apostólica em Campinas, com o apóstolo Juscelio. Se deslocou de Itajaí, hoje ele mora em Campinas, no estado de São Paulo, e tem um café também, só que esse café é transitório, ele não tem uma data específica, ele acontece todos os meses, mas por causa da agenda do apóstolo Luiz Hermínio, ele acontece em datas diferenciadas. Nós temos acompanhado até na televisão, né, Lagoinha de Belo Horizonte, a Sim. programação está chegando até nós. Até quero fazer no café um apelo, porque o sinal analógico ele foi desligado, e minha esposa está muito triste, minha esposa, a pastora Yara, porque ela acompanha todas as madrugadas a ministração do apóstolo. E essa semana nós estamos falando, claro que vai estar na rede durante muitos anos, até décadas e séculos, essa gravação. Nós estamos falando de dezembro de 2018. E a minha esposa, ela falou, olha, desligaram o sinal. Então eu quero deixar aqui um apelo para aí os amados de Belo Horizonte, né, mandar os programas para nós, o sinal, né, da Lagoinha, para a gente, a Rede Super, para a gente continuar vendo esse Ministério Mevan pelas madrugadas, que tem alcançado milhares de pessoas dentro do estado de Minas Gerais. Eu sei que você faz parte, né, da executiva. Isso, foi uma aliança feita em 2016. O Luiz foi convidado a ministrar na Igreja Batista Lagoinha, na Escola do Clamor, do pastor Ricardo Robortella, e já havia no coração, né, esse desejo, e houve uma aliança na pessoa do pastor Márcio Valadão. Quero deixar aqui um abraço também, um beijo no coração, um homem de Deus, um homem que a gente tem aprendido a amar cada vez mais. E ele cedeu sim, o Luiz mandou todas as gravações lá, as ministrações. E isso, pastor, é interessante que
o Luiz Hermínio era muito desbravador, ele sempre foi muito desbravador, sempre acreditou. Tudo que nós vimos hoje a respeito do Ministério Mevan, isso começou em cima de uma bicicleta. Ele era um jovem recém-saído da droga, um jovem casado já, com responsabilidade de casa, de mulher, recém-convertido, saído das drogas e com uma vontade muito grande de fazer a obra do Senhor. Ele, com a esposa dele, comprou uma bicicleta, ele botou uma caixa de verdura atrás e pegou o mapa da cidade, dividiu em 4 partes. E durante um ano ele visitou todas as casas da cidade de Itajaí, batendo de porta em porta, pregando o Evangelho de Cristo, arrecadando 1 quilo de alimento, que com isso ele levava o alimento nas casas de recuperação na época e ele conseguia vaga para ajudar os jovens a sair das drogas. Hoje, a maioria dos ministros do Mevan são ex, todo é ex alguma coisa lá. Somos todos frutos da improbabilidade, somos frutos do improvável. O Senhor Deus, assim, Ele tem uma misericórdia, a misericórdia do Senhor, ela não tem se apartado da nossa vida. Então essa aliança com a Lagoinha trouxe frutos, muitos bons frutos. E também agora em janeiro, eu acho que ele vai estar lá em janeiro de 2019, ele vai estar lá novamente com a Escola do Clamor e vamos estar junto lá com o pastor Márcio. Glória a Deus. Pastor Ulisses, qual é a marca desse ministério por estar nesses dias acontecendo isso no Brasil todo, esse fenômeno? Eu comecei falando e acabei interrompendo. O Luiz, ele é muito desbravador. Em 2011, nós tínhamos um prédio locado onde era a nossa igreja, e nós já tínhamos comprado a parte de trás para construir, aquele sonho de construir igreja própria, mas a nossa ideia, não que seja errado construir isso, investir em tijolos, a gente não é contra isso, mas a gente sempre investiu muito em pessoas. E em 2011, o prédio da frente foi pedido, o dono da locação lá em 2010, na verdade, ele pediu o prédio, a gente então fez um improviso, fomos para o nosso espaço, que era o espaço próprio, e em 2011 ele devolveu esse prédio. Ele disse, olha, o prédio está lá à disposição de novo. E o Luiz, então, ele fez um investimento que na época para nós era loucura, porque ele tinha recebido uma palavra, ele havia sonhado que lá em Itajaí, se você for lá na nossa região, você vai ver que tem um rio Itajaí a sul, e é um rio que ele desce por todo o vale do Itajaí, ele divide ali Navegantes, Itajaí, deságua no oceano. E ele sonhava que ele mergulhava nesse rio, e ele voava, saía voando desse rio e sobrevoava sobre o Mevan, e Deus mostrou para ele que ele ia alcançar nações e que dali ele ia voar para muitos lugares. E nisso, uma rede de televisão nos procurou na época para fazer um programa de televisão, mas era muito caro, era inviável na época e nem tínhamos recursos para isso. Então ele investiu na internet. Ele fez no momento a gente achava que era loucura. Ele investiu na internet em 2011, foi algo assim, em valor financeiro, para nós era improvável que nós conseguiríamos alcançar aquele valor. Mas Deus, como eu falei antes, Deus é misericordioso, é fiel, é justo na sua palavra. E isso deu esse destrave, essa palavra de paternidade para esses dias, Marquinhos, onde os pastores andam tão preocupados em ser pastor, tão preocupado em ser Deus diante dos homens, e Deus nos chamou para ser homem diante dele. Amém. E essa preocupação aí no nosso coração, com esse destravamento de falar de paternidade, falar do amor de Deus, falar que tudo é possível, que tudo eu posso, que eu posso andar com todos, independente de denominação, independente de placa, independente da religião, da doutrina, nós podemos andar todos juntos, cumprindo o mesmo propósito, nos encontrando no caminho porque estamos indo para o mesmo lugar. Aleluia. Esse é o nosso desejo. Esse é o Ministério Mevan. Oh, glória a Deus. Aleluia. Pedir que o amado traga uma palavra, né, para o nosso coração. Diretamente a pessoa está ouvindo ali, desesperada, vai ouvir pela madrugada, talvez com uma corda no pescoço. Sim. Né, talvez com um remédio para tomar e dar fim na própria vida. Estamos vivendo tempo de depressões, como também já entrevistamos aqui, né, anteriormente outros pastores, outros apóstolos, e lamentamos aqui esse momento de até suicídios entre pastores. Sim. Eu tenho certeza de ouvir tudo que foi falado aqui, que é realmente a falta de comunhão. Eu creio que essa falta de eu estar lá com vocês estarem aqui conosco, de nós atravessarmos as barreiras e irmos lá para a Assembleia de Deus, ou Metodista, ou Universal, Presbiteriana. Cremos nisso. Nos separamos, né? Nos separamos no mesmo muro, e hoje nós estamos assim vivendo uma consequência
creio eu, que não começou hoje, mas as consequências estamos colhendo hoje. Sim. E eu também acredito que ela está sendo revertida muito que rapidamente, porque Eu Deus, creio em nome de Jesus. Ele não deixa a coisa se perder. Eu creio. E eu gostaria que o pastor ministrasse nessa direção para nós. Querido, você que está nos assistindo aí, eu queria falar uma palavra no seu coração que é a palavra da minha vida. Há 15 anos, na verdade 16 anos atrás, tinha 2 anos de convertido, de ministério e sempre pedindo para Deus, para que Deus usasse a minha vida e que Deus me levasse onde Ele quisesse. E como eu falei antes, a gente caiu de paraquedas lá dentro da comunidade terapêutica, da Casa de Recuperação. E tudo que nós queríamos era uma palavra, e não só uma palavra, mas legalidade, para tocar na vida daqueles homens que para lá iam. A gente cuidava de meninos desde 12 anos de idade, viciado em crack, até 70 anos também viciado em crack. Cheguei a ter 128 internos no mesmo lugar. Lugar que cabia 30, a gente tinha 128. Hoje não é mais possível. Mas a palavra que Deus me deu é todo o capítulo de Lucas 15. Todo o capítulo de Lucas 15, Jesus falando em parábola, ele fala de 3 coisas que se perderam. Interessante que a palavra de Deus ela não muda, mas ela se renova a cada dia. E para aquela medida que eu precisava naquele tempo, ele botou algo dentro de mim a respeito dessa palavra, que fala da ovelha perdida, da dracma perdida e do filho pródigo. E nós fomos, na época, na nossa pouca sabedoria, fomos tentar entender aquela palavra e Deus nos mostrou que as pessoas elas se perdem por 3 motivos. Elas se perdem por inocência, que é o caso da ovelha. Elas se perdem por descuido, que é o caso da dracma. E elas se perdem por escolha, que é o caso do filho pródigo. E durante muito tempo a igreja tratou todos como filho pródigo. E é isso que Deus nos revelava, a gente pregava isso para as famílias que iam lá visitar os seus internos, seus filhos, amigos, maridos que estavam lá internados. E a gente falava isso. O Espírito Santo que habita dentro de nós, ele nos dá esse discernimento. Jesus ele fala, qual homem que tendo 100 ovelhas, perdendo uma delas, não deixa as 99 num aprisco, não vai atrás daquela que se perdeu, e achando, coloca sobre os ombros e volta para casa cheio de júbilo. Então nós ministrávamos para a família que tem situações que você tem que identificar quando é ovelha perdida. Ovelha você não fica esperando no portão, ovelha você vai atrás, você para tudo que você está fazendo, você vai atrás. E você carrega com a sua força. E nós ensinávamos às famílias isso. Independente da vontade do adicto, independente da vontade do viciado, você mãe que está me assistindo, você esposa, você pai, você amigo, irmão. Dependendo da vontade, querido, tem coisas que você vai fazer com as suas forças, com aquilo que Deus colocou dentro de você. E interessante, eu não sei vocês, mas todas as vezes que eu me levantei para orar por alguém, para interceder por alguma situação, a primeira pessoa mais fortalecida sempre era eu primeiro. A primeira pessoa que recebia do poder de Deus, da força do Senhor, sempre fui eu. Eu sempre fui o mais abençoado. Porque tem um ditado antigo que a gente escutava da avó, né? Que um defunto não levanta outro. Então a gente se fortalecia para poder ajudar aquele caído. Mas também falava da mulher que tendo 10 dracmas, perdendo uma delas, não acende a candeia, não varre a casa com diligência, vai atrás daquela que se perdeu. Até encontrar. Isso nós fazíamos com que as famílias perseverassem. Hoje, pastor, o que tem faltado para as igrejas é perseverança. Porque nós temos atraído as pessoas para nossos cultos, prometendo para elas coisas que Deus não quer dar. Falando para elas coisas que Deus não quer fazer para elas. Então nós temos que atrair as pessoas por aquilo que o Senhor é. Ele é Senhor da nossa vida. Ele é o nosso libertador, aquele que nos deu direito à vida eterna, aquele que remiu todos os nossos pecados. Então acendemos a candeia. E isso nós vivemos dentro da nossa casa. Então se você identificar que a pessoa se perdeu por descuido, você acende a candeia, busca a luz do Espírito sobre a vida, você ora e você varre com diligência, você não desiste nunca. Você mãe que está me assistindo, você que ainda leva a roupa do seu filho na bolsa para a igreja, continue, querida, não desista. Você esposa, todas as vezes que o seu marido, que você que tem orado e parece que as coisas cada vez vão pior, quero te falar uma coisa, não desista, invista. O Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos, mas segundo o seu poder que opera em nós, você tem poder de operar o poder de Deus dentro da sua casa. Aleluia. Em nome de Jesus. E fala do mais difícil de todos, que é o filho pródigo. Então, por isso que nós buscamos esse momento aí, quando eu falo que a palavra de Deus se renova, aquilo que era para as famílias lá na casa de recuperação, hoje é para os pastores no Brasil. Porque hoje nós não falamos mais para pai,
Nós não falamos mais para a mulher que é a igreja, que perdeu os valores dentro de casa. Nós falamos para os pais, para aqueles que, independente da vontade do filho. A Bíblia diz que aquele filho, pastor Marquinhos, quando ele resolveu voltar para casa, ele não deixou um recado no Facebook do pai. Ele não mandou um WhatsApp: pai, eu estou chegando no ônibus das 9. Mas a Bíblia nos relata que, de longe, a primeira pessoa que ele avistou foi o pai. Porque todos os dias o pai ia naquele portão esperar aquele filho. Porque eu aprendi, e o meu Jesus me ensinou, que não importa a vontade do filho, importa a vontade do pai. Então hoje, para nós, pastores, tem sido tempos difíceis. É muito mais fácil ser pastor do que ser pai. Porque pastor ele cuida e tira ainda do benefício. Pai, ele dá destino. Pai, ele é pai em tempo integral, é 24 horas por dia. Pai é o provedor, pai é aquele que indica o caminho. E a Bíblia diz que ele, quando aquele filho chegou, ele quis ser trabalhador na casa do pai. Você que está me assistindo, você aí agora, quero falar com você, pastor. Não venha para a obra de Deus, querido, como um servo. Você é filho, cara. Você não trabalha por salário, você trabalha por herança, você é herdeiro de Deus. Não bote preço naquilo que tem valor. Não bote preço na sua vida. Nas nossas ministrações nós brincamos às vezes. Nós perguntamos para as pessoas: quem já trabalhou com seu pai? Muitos levantam a mão. Eu já trabalhei com meu pai. E trabalhar para o pai é difícil, trabalhar para o pai. Porque o pai paga salário para todo mundo. Para a gente o pai só dá aquela gorjetinha final de semana. E se a gente for reclamar, sabe qual é a ideia do pai? Ele vai perguntar assim: está te faltando alguma coisa? Porque esse é o entendimento do pai. Não que o filho tenha tudo, mas que não tenha falta de nada. E ainda, e se acontecer alguma coisa de errado, pastor, não culpe nada, ou seja, a culpa é sua, cara, aceita. E quem está falando com você aqui é um cara que há 3 anos atrás precisou procurar um psiquiatra. Eu estava 10 anos dentro de uma casa de recuperação, fazendo loucuras, cuidando da vida de todo mundo. Eu não consigo contar nos dedos quantos casamentos eu já fiz. Da minha casa já saiu moradores de rua que moraram na minha casa, que saíram para casar. Eu já fiz casamento de ex-homossexual com ex-prostituta, que nós levamos para dentro da nossa casa. Nós já tiramos prostituta do prostíbulo com os filhos, internamos ela, cuidamos do filho delas por 6 meses, para que elas pudessem estabelecer a sua vida. Então tem coisas, mas só que chegou uma hora que eu parei, eu digo: Jesus, eu estou escondendo meus problemas nos problemas dos outros. Eu preciso olhar para dentro de mim. Porque o sucesso fora, querido, não vai justificar o fracasso dentro. Todo sucesso que você tiver fora não vai justificar se você estiver sendo fracassado dentro da sua casa. Olhe para sua esposa, olhe para os seus filhos, dê destino. Não só os filhos daquele gerado de você, mas aquele gerado em você, aqueles que você gerou para o Senhor. Então, nós liberamos essa palavra sobre a sua vida, que o Senhor abençoe e guarde o seu coração. Estamos vivendo tempos difíceis de ser pastor. Somos muito questionados naquilo que falamos. Nós estamos vivendo tempos de muita interpretação, pouca revelação. Nunca tivemos tantas Bíblias interpretadas de todas as formas, de todos os jeitos. Eu brinco muito, eu tenho 5 traduções de Bíblia na minha casa, e eu boto as 5 lá e as 5 me revelam a mesma coisa. Pastor Luiz, até o inimigo teve inveja e fez uma para ele. Fez uma para ele. Então, querido, seja humano, seja homem diante de Deus. Não deixe de fazer as coisas com medo do diabo. O diabo, ele é vencido, ele já foi vencido na cruz, ele é derrotado, mas ele é persistente. Uma das características de Satanás é a persistência. Mas ele não tem poder. Não faça nada na sua vida com medo do diabo. Nós ministrávamos hoje pela manhã ali e nós dizíamos isso. Nós dizíamos, nós paramos de fazer as coisas não com medo de ir para o inferno. Nós paramos de fazer as coisas com medo de perder o céu. Nós não queremos nos afastar do amor de Deus. Glória. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós ficamos tão felizes desse café. Podia ser um almoço, aí ia ter mais tempo, né? Um almoço com os pastores, mas é um café. Nós queremos louvar a Deus pela sua presença nessa comunhão. Amém. E pedir que o pastor ore por nós. Amém. Acompanhado da bênção apostólica. Amém. Antes, o Geraldinho vai colocar para a gente, nós estamos estreando nesse mês
o programa na TV a cabo. Sim. E temos alguns endereços no estado de Minas e também no estado do Rio de Janeiro que estão sendo alcançados. Benção. Eu gostaria de mandar um abraço para essas cidades. Gostaríamos também de registrar, Simão Pereira está em estado de calamidade aqui dentro, né, aqui bem próximo da gente, divisa de Minas com o estado do Rio de Janeiro. Nós queremos incluir na nossa oração neste momento essa cidade, queridos irmãos que estão aí precisando de um socorro. Nós estamos na TV a cabo pela Rio Cable, através da TV Conexão, canal 99. Vejam bem, um abraço para São João Nepomuceno, Além Paraíba, Fernando Lobo e no Rio de Janeiro. Estamos chegando aí, na sua cidade, em Conceição de Macabu, Miguel Pereira, Pati de Alferes, Córrego do Prata, na Homero Ecarde, Ilhas dos Pombos, Macuco, isso? Macuco. E também Petrópolis, chegando aí em Petrópolis, Porto Velho do Cunha, Santa Rita da Floresta, São Sebastião do Alto, Valão do Barro e Montserrat. Já estamos nessas cidades, já alcançando para a glória de Deus. Nosso muito obrigado, um abraço a todos. Compartilhe, olha, sem limites. Não precisa ter limite para compartilhar esse programa não, tá bom? Amém. Pode mandar o dedo aí no seu celular aí, filho, e compartilhe esse programa sem cerimônia, né? Sem economia. Queremos alcançar muito mais do que estamos alcançando. Nosso muito obrigado à RCW TV e ao nosso estúdio, o Geraldinho da Gospel Video. Nós vamos nos encerrar com a oração e a bênção apostólica. Pastor Marquinhos, obrigado. Que Deus te abençoe. Nós que agradecemos. Deus abençoe esse programa e a sua vida. Oh, glória. Oremos. Pai, nós bendizemos o seu nome, nós glorificamos por tudo que o Senhor é em nós. Te bendizemos pela tua misericórdia, Senhor, que nos batiza todos os dias, pelo teu amor que nos alcançou. Que esse amor, Senhor, toque cada vida que está nos assistindo nesse momento. Aleluia. Que toda situação contrária à tua vontade na vida de cada irmão que está assistindo esse programa. Aleluia. Que toda situação contrária à tua vontade caia por terra em nome de Jesus Cristo, Senhor. Que somente o teu poder e a tua vontade prevaleça nesses dias nas nossas vidas. Nós abençoamos os nossos ouvintes, aqueles que estão nos ouvindo e assistindo nesse dia. Em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que sobre ti o Senhor levante o rosto e te dê a paz em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Muito obrigado mais uma vez. Amém. Estamos aguardando o amado pastor numa outra oportunidade. Encerramos o nosso Café com os Pastores pela RCW TV e pela Gospel Video. Até a próxima. Amém.